pessoal, sou o professor Roberto Lhamos, eu sou professor de História de vocês. Eu, juntamente com a professora Milena, nós vamos alternar, tá, o conteúdo de vocês. Então eu quero que vocês prestem atenção porque a professora Milena já começou a falar para vocês sobre a relação dos portugueses, dos europeus, para com os negros. E a gente vai dar continuidade falando como se dava essa relação, tá, pessoal? A professora Milena falou, por exemplo, sobre as questões dos reinos africanos, como é que se organizavam, cultura, sociedade, e a gente vai dar continuidade a esse capítulo de vocês, tá certo? Então pegue o livrinho de vocês, prestem atenção e vamos lá. Pessoal, para a gente falar desse primeiro contato entre portugueses e africanos, é necessário a gente voltar um pouquinho no tempo e falar sobre a expansão marítima europeia. Pessoal, a expansão marítima europeia foi um fato da história que fez com que regiões da Europa se expandissem para outras regiões através dos oceanos, entre eles o Atlântico. E Portugal foi um dos primeiros territórios a começar essa expansão, aonde a primeira cidade que Portugal vai passar a dominar será lá em 1415, uma cidade na África chamada de Ceuta. A partir daí, pessoal, os portugueses continuam a sua navegação, criando feitorias em determinados territórios do continente africano. O que são feitorias? Para quem não lembra, feitorias são pequenos lugares que servem para comercializar. E vão ser essas feitorias que nós vamos ver a comercialização de artigos africanos e também a comercialização dos próprios negros. Tá certo? Então, esse primeiro contato dos portugueses para com o africano vai se dar pelo lado Atlântico, pelo Oceano Atlântico, na costa africana. Através dessa expansão marítima, você vai começar a perceber uma relação muito intensa juntamente com os africanos. Essa relação vai se dar principalmente a partir da comercialização de alguns produtos. Entre esses produtos, o escravo. Por que eu digo escravo como produto? Porque o negro, ele era coisificado. O negro, pessoal, ele era visto como objeto. E quem vai dar essa noção de coisificação, essa noção de objeto, de mercadoria, é justamente os europeus, quando chegam à África e se deparam com uma mão de obra já utilizada pelos africanos e que até então era desconhecida pelos europeus. Então, a escravidão, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, quem criou esse processo de escravidão foram os próprios africanos. Claro que os europeus, pessoal, vai dar uma outra visão, né? Vai dar uma outra imagem para essa escravidão. Exemplo, a comercialização, tá? Então, vai se formar uma intensa comercialização entre europeus e africanos, principalmente devido a alguns produtos que serão comercializados. Entre eles o sal, a pimenta, tá ok? Trigo e escravos. Além disso, você tem um comércio que ele vai se consolidar a partir do ano de 1440. Então eu digo a vocês que os portugueses chegaram na África em 1415. Mas vai ser a partir de 1440 que você vai ter essa comercialização de fato acontecendo. Pessoal, como é que se dava esse processo de comercialização, essa rota? Você vê aqui o continente africano, aqui você tem a Europa. Os portugueses saíam da Europa e vinham navegando na costa do Atlântico. Em cada porção desses territórios, eles fixavam uma feitoria. A feitoria nada mais é que pequenos entrepostos comerciais que vão servir para comercializar aqueles produtos que nós vimos aqui, inclusive o escravo, tá? Vão dar curva aqui no Cabo das Tormentas, que futuramente vai ser chamado de Cabo da Boa Esperança. E aqui no lado do Oceano Índico, eles também vão constituir feitorias para comercialização de produtos locais e também de escravos, tá? Então, o continente africano vai ser muito cobiçado pelos europeus devido aos produtos naturais que eles têm. Agora, preste atenção para uma coisa. O ato de você ter um europeu
ou até o português comercializando com os africanos, isso não quer dizer que a imagem que eles vão ter da África vai ser uma imagem positiva. Não é assim. Eles vão continuar enxergando a África como uma terra de bárbaros, uma terra de gente incivilizada, uma terra de gente que merecia ser escravizado, tá? Então vai continuar essa imagem negativa, ruim, tá? Do negro como escravo, do negro como ser incivilizado, como ser bárbaro, tá? Então é desse jeito que a África vai continuar sendo vista, mesmo tendo essa comercialização muito forte entre tanto os africanos quanto os europeus. Tá beleza, galera? Olha lá, pessoal. O tráfico de escravos, ele aconteceu durante séculos, foi extremamente lucrativo. Só que, como eu falei a vocês, quem inventou esse negócio de escravidão não foram os europeus, não foram os portugueses. Mas a escravidão você já tinha há muito tempo, desde a época do período clássico. Aí tu pega e fala assim mesmo, professor, mas o que é o período clássico? Período clássico, pessoal, é aquele período da Grécia, né? É o período de Roma, é onde você vai ter, por exemplo, a Mesopotâmia. São as primeiras civilizações formadas da história. Lá você já vai ter uma escravidão. Claro que com algumas noções diferentes do que você vai ter aqui no período moderno, século XV, XVI, XVII. Lá, estamos falando em antes de Cristo, você tem uma escravidão um pouco diferente, sem aquele valor do negro, sem aquela importância de ser um negro. Lá na época, em Roma, por exemplo, tinha escravo branco, escravo negro. Então não se tinha preferência, tá? Algumas diferenças eram gritantes em relação à escravidão moderna, que é essa que nós estamos falando aqui. Mas a escravidão, ó, existe há muito tempo, tá? Até dentro da própria África haviam reinos maiores que escravizavam reinos menores, tá bom? Como a professora Milena deve ter falado para vocês, tá certo? E aí quando os europeus chegam no território que é a África e se deparam com essa mão de obra, né, que é o escravo, eles acabam pegando essa mão de obra para si e utilizam nas suas colônias, como nós tivemos aqui no Brasil, implantado pelos portugueses. E nós passamos grande parte da nossa história, né, o século XVI, XVII, XVIII e até o século XIX, 400 anos praticamente, que nós passamos com uma mão de obra escrava, ok? Serão os europeus que vão dar esse caráter de coisificação, ou seja, o negro vai deixar de ser um ser humano para ser um objeto, ele vai ser comprado, trocado, deixado de herança, tá certo? Ele era visto como uma mercadoria, e aqui no Brasil vai continuar sendo assim. O negro, ele poderia ser trocado por tabaco, que servia para o fumo, por vinho, tá? Por armas de fogo, que eram muito cobiçados porque na África você não tinha essas armas de fogo, eram armas europeias e que não existiam na África, por isso que eles eram muito cobiçados. Tecidos que vinham do Oriente, tá? Da porção oriental do território. Agora, pessoal, preste atenção. A comercialização de escravos foi feita por portugueses, por espanhóis, por ingleses, por italianos, por holandeses, mas não somente por esse povo, mas também foi muito feito por árabes. Tá? Os árabes acabavam comercializando muito o escravo, levando para a parte oriental. Tá, pessoal? Então você tem a África que vai expandir essa escravidão a partir dessa comercialização, tanto com os europeus quanto com árabes também. Beleza? A travessia desse negro para cá, para a América, principalmente para o Brasil, vai se dar através de navios negreiros, que são embarcações onde esses escravos ficavam aglomerados. Também ficou conhecido como navios tumbeiros, porque a viagem era tão difícil, tão penosa, que muitos deles morriam. Quando não morriam por uma doença, pessoal, as pessoas acabavam se suicidando. Mulheres grávidas se suicidavam, justamente para não ter os seus filhos, e os seus filhos serem tratados como ela era, como escravo. Então muitas mulheres se matavam, principalmente as grávidas, para
evitar que os seus filhos fossem escravos também, para ver o quanto é que era difícil, como é que era penoso, tá bom? E eles eram trazidos para cá nesses navios que são navios negreiros ou tumbeiros, como eu falei a vocês. Extremamente aglomerados, tá? Homens e mulheres todos juntos, desnudos, ou seja, pelados, ok? Chegavam aqui, eram expostos, colocados em espécie de palco, um palco de madeira, onde eles eram leiloados. Aqueles que já haviam sido comprados eram dados, né, pessoal? Levado para as suas fazendas dos seus senhores. Agora, aqueles que ainda iam ser comprados, eles eram leiloados. Então, pegava, né, o negro e passava manteiga de cacau para deixar a pele brilhosa, tipo um óleo, escovava os dentes para deixar o dente bem branco. E os valores do escravo variava, tá, pessoal? Dependendo do tipo de escravo. Se o escravo já soubesse falar o português, ele era mais caro, porque o senhor que comprasse não ia ter todo um trabalho de ensinar a língua para ele. Se o escravo tivesse algum problema de dente, um dente faltando, ou algum problema de locomoção, ou seja, de caminhar, né, de pegar alguma coisa, faltando um dedo, qualquer tipo de situação que pudesse ser anormal, cobrava-se um valor bem mais barato, porque o escravo não ia ter o mesmo desempenho que o outro escravo comum, sadio, né, saudável, com todos os dentes, com braço, perna, com todos os dedos, tá? Então o valor variava, tá certo? Mas mesmo com essa variação, pessoal, você tinha uma lucratividade muito grande em relação a esse escravo que era comprado, tá certo? Então, galera, é o seguinte, pega o livrinho de vocês, eu quero que vocês, ao final de assistir esse vídeo, você vá lá na página 14 do livro de vocês, que é esta bem aqui, e você tem estas questões para a gente fazer, tá certo? Olha lá, galera, você tem assim, interpretando documentos. Abaixo você tem um enunciado, segundo a estudiosa francesa Denise Paumet, a presença europeia na África afetou a dinâmica de seus inúmeros povos, transformando um continente rico em um território empobrecido e dependente. Leia o texto a seguir a respeito desse assunto. Você vê esse quadradinho aqui, né, rosinha? Você vai ler esse texto e, com base nesse texto e no que você aprendeu, você vai responder essas questões. Tá certo? Só para a gente dar uma lida rapidinho aqui no enunciado da questão, diz assim, com base na leitura do texto, responda as questões. Primeira, qual era o interesse dos negociantes europeus que se dirigiam à África? O que é que os europeus queriam? O que é que eles compravam? O que é que eles adquiriam ou trocavam lá no continente africano? Que nós vimos aqui logo no início. Alguns produtozinhos, tá? Segunda questão. Que denominações os europeus utilizavam para a África? Ou seja, eles chamavam a África de quê? Era uma terra bonita, uma terra legal? Eles davam algum tipo de nome? Cheguei a citar para vocês aqui. Tá? Explique como essas denominações refletem a visão europeia a respeito do continente africano. Quer dizer, esses nomes que eles davam vai influenciar na forma do europeu enxergar a África? Como é que a África vai ser vista por eles? Dependendo dessas denominações, desses nomes dados a eles. Eles vão olhar a África como uma terra boa, uma terra de gente civilizada? Como é que vai ser essa visão do europeu em cima do continente africano? Tá? Terceira questão. Como era a escravidão no continente africano antes da chegada dos europeus? De que forma eles interferiram nesse costume africano? Ou seja, como era a escravidão antes da chegada do europeu? Tinha valor aquisitivo? O negro ele era mercadoria? Como é que se dava
isso daí, essa relação da escravidão? E o que é que vai mudar com a chegada do europeu? Tá? Quarta questão. Qual foi a consequência da interferência europeia no continente africano? Ou seja, após a chegada dos europeus na África, qual foi a consequência para o continente africano? Enriqueceram? Empobreceram? O que foi que aconteceu? Tá? Então você vai responder essas questões, pessoal, com base nesse texto. E se você quiser ler o capítulo um pouco mais nas páginas anteriores, vocês podem ler e utilize os seus conhecimentos. Tirem suas dúvidas conosco, tanto com a professora Milena, quanto comigo também. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.